Oi, seja muito bem-vinda a mais um capítulo da minha história em capítulos. Eu sou Kátia Falcão e vou continuar aquele assunto de família que eu falei no capítulo anterior. Por que que eu vou manter o mesmo tema? Porque família, como eu disse, é a base de tudo. Você já deve ter ouvido falar que família é a base da sociedade, e, como eu disse aqui, em vários episódios que eu assisto de podcasts, de lives, etc., as pessoas falam o tempo todo que a melhor coisa, a melhor estrutura base que eles têm para a vida, que a melhor coisa da vida é ter uma boa família. E isso hoje eu não tenho dúvida nenhuma mais. Não tive a minha família de origem. Eu quero que você me diga aqui, sua família de origem foi uma família estruturada, legal, bacana, ou se foi uma família desestruturada? E quero que você me diga se você é casado ou não, se você é casada, e se você tem uma família bacana hoje, se tinha antes e não tem agora, se não tinha antes e tem agora, se as duas são disfuncionais ou se as duas são legais. Conta aqui para mim, não esquece de compartilhar, curtir esse vídeo. Eu estou aqui dedicando parte da minha vida para trazer essa minha história aqui, que de certa forma é uma história interessante, rica, mas para mostrar a vocês que não cometam os mesmos erros que eu já cometi. E eu vou começar hoje aqui lendo um capítulo, um versículozinho da Bíblia de Provérbios, que fala justamente o que eu falei no capítulo anterior, que é o capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Isso aqui foi o que eu fiz. Isso aqui foi o que eu fiz anos atrás. Eu construí uma família muito sólida, muito boa. E eu sei que parte dessa construção foi minha, mérito meu mesmo, porque as mulheres têm esse dom, têm essa capacidade, de fato, de construir boas famílias. A mulher não é para menos que é ela que tem a capacidade de gerar uma criança, de amamentar uma criança. E a mulher tem esta capacidade, isso é desde os primeiros tempos. A mulher é que está em casa, que constrói a casa, que edifica, é ela que fortalece o seu marido, é ela que fortalece o seu companheiro. Isso aí, eu acho que você, se você tem um tiquinho, no mínimo, de conhecimento, sabedoria, inteligência, você sabe que isso é verdade, você homem ou você mulher. E o que é que eu fiz com a minha família? Eu construí uma família mega estruturada, feliz, alinhada com o propósito que eu queria, com o propósito de Deus, porque afinal, meu marido foi um presente de Deus. Você se lembra que eu falei que eu conheci uma profeta, ela me falou que eu ia me casar, de fato, do jeito que ela profetizou, aconteceu. Nós voltamos a namorar, ficamos noivos, e por meu marido, ele queria casar logo depois ali, mas eu, como eu tinha feito a novena de São José, você se lembra disso? Volta nos capítulos anteriores e vai ver essa história, porque é muito interessante. E eu rezei a novena de São José 3 vezes, como ela pediu, e no dia que eu terminei, ele me pediu em namoro de novo. Eu nem entrei nesse detalhe, mas ele me ligou, nós saímos e naquele mesmo dia ele pediu para namorar comigo de novo. Ele havia terminado uns 2 meses antes. Foi só o tempo de eu conhecer Dona Nezinha, ela profetizar, eu rezar as 3 novenas de São José e ele me pedir namoro de novo. Você sabe que eu nunca falei isso aqui publicamente, a não ser no capítulo que eu contei sobre isso, mas nem ele sabe dessa história. Você sabia disso? Eu nunca contei para ele isso. Acho que tem uma ou duas amigas minhas que são minhas amigas mais próximas, que são minhas comadres. Eu acho, viu? Eu nem tenho certeza se eu contei para elas na época. Mas se não contei, provavelmente elas vão ouvir aí, aqui assistindo o capítulo. O fato é que eu quis casar, por óbvio, no dia de São José. Então a gente teve que esperar o outro ano, alguns meses depois, quase um ano depois, porque eu queria casar no dia de São José. E o dia de São José é 19 de março. Se você não sabia, fique sabendo. 19 de março. Se você quer um bom marido, era o que me dizia a dona Nezinha. Ela falava assim: Santo Antônio, todo mundo pede marido a Santo Antônio. Santo Antônio dá qualquer marido. Você pediu, ele vai lhe dar um marido. Mas quem dá bom marido é São José. Foi ela que me disse isso. Por isso que ela me deu a novena de São José para rezar. Porque ela disse que eu ia ser muito feliz no meu casamento, que eu ia ter um casamento muito bom. E ela estava certíssima. Mas, 16 anos depois, eu pisei na bola. Porque já falei aqui antes, orgulho, imaturidade, arrogância, ego ferido.
Eu me chateei com algumas coisas que foram acontecendo no casamento, nada de grande importância, como eu disse aqui, não tem nada a ver com traição, nem da minha parte, da parte dele, traição com outra pessoa, que eu quero dizer. Mas eu achei que seria uma traição de amigos. Eu achei que ele tinha me traído como amigo, que ele tinha sido desleal. E isso me feriu na época e eu não tive maturidade, sabedoria para contornar essa situação e continuar edificando e levantando ele, levantando a minha casa, levantando o meu lar, a família que eu tinha construído. E eu acabei me desentendendo com ele. E para a coisa não piorar, não se agravar e virar a balbúrdia que era na minha casa de origem com meus pais e irmãos, que eu detestava, eu não queria aquilo de jeito nenhum, eu fui e cortei, como se diz, o mal pela raiz. Mas foi um grande erro que eu cometi. Foi um grande erro que eu cometi. Isso aí, hoje, eu não tenho dúvida alguma que foi uma grande bobagem isso aí que eu cometi. Porque não tinha nenhum erro grave que não pudesse ser remediado, que não pudesse ser com uma boa conversa, com a parceria que a gente já tinha construído, com a estrutura e o amor que já existia entre a gente, nós teríamos conseguido contornar essa situação se eu não tivesse sido tão impulsiva, rebelde e mandada de sair de casa e coisas do gênero. Mas, por outro lado, algumas pessoas, eu já fiz live falando alguma coisa sobre isso, e aí as pessoas falam: você já falou com ele? Você já tentou? Não, gente, nunca mais a gente conversou sobre isso. A gente se encontra eventualmente, porque eu moro num estado, ele mora em outro estado, mas a gente tem uma filha em comum. Então, eventualmente, a gente se encontra aí no aniversário dela ou em alguma outra ocasião. Mas sobre isso, nós nunca mais conversamos. E eu acho que talvez nem tenha mesmo mais o que conversar. E eu, como eu disse a vocês, eu estou estudando psicanálise no Instituto Andréa Vermont, estou adorando. É muito bom, muito legal. Se você não conhece, vai aí nas redes sociais, procura Andréa Vermont, que ela está aí em vários podcasts, ela tem curso, ela tem esse curso de psicanálise. Você não vai ter dificuldade de encontrar. E nesse curso, nesses estudos que eu estou fazendo, mergulhando na minha infância, na origem de todos esses meus traumas que me fizeram me rebelar e terminar meu casamento, também tem uma outra coisa muito interessante que eu escutei, eu boto óculos, fica essa mancha lilás, né? Não sei se incomoda vocês, às vezes a mim me incomoda. Mas deixa eu botar o óculos, senão eu não enxergo nem direito. E eu já escutei no curso ela falando: por que, que você hoje se lamenta, chora, se entristece quando fala sobre isso? E acontece isso comigo. Eu hoje, no podcast que eu assisti, que a pessoa falou que a família era a melhor coisa que ele tinha, eu me emocionei e chorei. Porque eu penso, joguei minha família fora. Mas, por outro lado, se você for refletir melhor, às vezes, a saudade que eu tenho não é exatamente daquela família, dele, do casamento, naquele sentido ali, não sei se vocês me entendem, mas da memória do que eu construí naquela época. Ou seja, não quer dizer que eu queira voltar, que eu tenha que refazer essa história, esse casamento, entende? Mas o que eu quero dizer é que você preste atenção se você realmente quer voltar para esse casamento que você tenha desfeito, porque você ainda ama aquela pessoa, porque você quer preservar aquilo, que você quer voltar no passado. Isso serve para qualquer coisa do passado que você tenha deixado, que você tenha saído, mesmo por um erro, como foi o caso do meu casamento. Às vezes, uma outra situação, uma amizade, um trabalho que você terminou e que você ficou com saudade e você quer voltar. Se pergunte primeiro se você tem saudade de fato daquela situação, daquela pessoa, daquele ambiente, do casamento, da amiga, do amigo, do trabalho, ou se você quer de novo esse ambiente, esse trabalho, esse casamento, esse amigo, porque ele te lembra coisas muito boas, porque ele foi parte de um passado muito bom para você. É isso que você tem que se perguntar. Não necessariamente que você queira voltar. Eu, por exemplo, hoje, quando eu penso nisso, eu sinto muita falta da minha estrutura familiar. Eu sinto muita falta daquela família que eu construí. Mas eu confesso a você que eu não sei dizer se eu quero ter essa família de novo. Eu posso construir uma outra família com uma outra pessoa que tenha mais a ver comigo, que tenha mais a ver com o meu momento atual. Entende o que eu quero dizer? Não é porque eu falo sobre isso, não é porque eu lamento que eu tenha feito isso, cometido esse erro na minha vida, que eu quero refazer esse erro, que eu quero reconstruir essa família. Não necessariamente.
Eu quero reconstruir uma família. Isso sim, eu quero ter uma outra família. Isso eu mereço, eu sou digna, tenho certeza que é isso que Deus está preparando para mim aí. Se vai ser a mesma, não sei exatamente. Isso aí é uma outra conversa. É uma coisa que eu venho pensando, refletindo. É uma coisa que eu precisaria ter uma conversa com ele. É uma coisa que precisaria ser toda organizada, porque depois de tantos anos, é quase como se fosse um outro casamento mesmo. Não é? Às vezes você vai com expectativa daquela coisa que você deixou no passado, que você quer aquela coisa de volta, e quando você chega lá, não é mais aquilo. Porque os anos passaram. Vocês mudaram, vocês cresceram, amadureceram, reconstruíram outras histórias, terminaram outras histórias. Então, não necessariamente aquilo que você quer do passado é o que vai ser melhor para você. Às vezes não. Às vezes não mais. Às vezes aquilo ali é para ficar na sua lembrança, é para ficar como lição, é para ficar como um aprendizado, para você não cometer erros parecidos com esse de novo, para você não construir, por exemplo, nesse caso, uma família bacana de novo, bem estruturada, e por uma bobagem ou outra você vá e termine essa família. Entende? É nesse sentido que eu quero falar. Então, fique atento, preste bem atenção a esses detalhes, para você não voltar numa coisa que não tem mais sentido na sua vida. De repente, se eu voltar a esse casamento, ele não vai ter mais o mesmo sentido que ele tinha anos atrás. Porque ali nós éramos outras pessoas, mais jovens, com outras histórias, entende? Com uma criança na época que hoje é uma mulher, já vive sozinha. Entenderam? Então, usem o passado como aprendizado. Inclusive, eu tenho uma frase no meu livro, no meu primeiro livro, que eu falo que, ó, no meu livro, achei aqui, meu primeiro livro, Histórias Memoráveis, Pessoas que Inspiram, tem histórias fantásticas, é um livro que eu escrevi um capítulo, onde eu conto minha experiência, o título do capítulo é Minha Experiência com um suicida, porque foi o que aconteceu comigo, quando perdi, tragicamente, um namorado, antes de conhecer meu marido, por isso que eu falo que ele foi um presente de Deus, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida, e eu escrevo aqui nesse livro, nessa frase em destaque aqui, ó, vai estar ao contrário, vocês não conseguem ler porque aparece de forma inversa, mas o que está aqui é: não devemos fazer do passado um lugar de morada, mas um momento de aprendizado. Então, não significa que você tem que refazer tudo que você perdeu do passado. Significa que você tem que refazer a sua vida. Isso sim. Eu acho que ficar sozinha, esse negócio, eu sou suficiente, não preciso de ninguém, isso para mim é conversa fiada, tá? Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que nós, seres humanos, nascemos para ter alguém ao lado, ter família, ter amigos, ter uma estrutura. Até me lembrei aqui de uma frase aqui, ó, como eu estou estudando psicanálise, como eu disse a vocês, de Winnicott, que é um psicanalista, foi, né, um psicanalista, e ele fala que, olha que interessante, é no encontro com o outro, um outro confiável, claro, que o meu verdadeiro eu pode emergir. Vocês captaram essa mensagem? É no encontro com o outro que o meu verdadeiro eu pode emergir. Ou seja, é quando você encontra uma outra pessoa, que você tem uma parceria. A família nada mais é do que uma parceria que você, a sua capacidade, sua capacidade de crescer, de amadurecer, de melhorar como pessoa vai aflorar. Ou seja, no encontro do outro é que você vai emergir. Isso quer dizer o quê? Que nós não nascemos para vivermos sozinhos. Concordam? Nós não nascemos para vivermos sozinhos. Nós nascemos para viver em sociedade. Então, se você tem uma família bacana, cuide dela. Cuide dela. Não vá abrir mão da sua família, não faça a mesma burrice que eu fiz. Porque o nome mais apropriado é esse, tá? Para quem não é sábio, é tolo. A Bíblia chama de tolo. Não faça a mesma tolice que eu fiz. De, entendeu? Me enraivecer e querer resolver tudo à ponta de faca, como a gente fala, e mandar ele embora, terminar o casamento, sem pensar, sem refletir, sem ponderar os anos bons que tínhamos vivido, a criança que tinha ali no meio e o futuro que teríamos para frente. Porque certamente, se a gente tivesse superado aquela fase, nós estaríamos hoje muito melhor do que naquela época, porque nós éramos muito parceiros, muito amigos, e
existia um grande amor ali no meio também. Então, não cometa essa tolice. Agora, se você vive um casamento ruim com uma pessoa tóxica, aí a história é completamente outra. E a Kátia, advogada, vai dizer para você que procure uma advogada. Eu, por exemplo, faço consultoria jurídica nessa área. Procure uma advogada que você queira. Vá na delegacia da mulher, denuncie isso e aquilo, faça terapia. Muitas coisas, muitas decisões você tem que tomar. Você não vai ficar se ancorando num relacionamento ruim porque você não quer destruir a sua família. Isso aí eu já acho que a burrice é essa. A tolice é essa. Não faça isso. Porque se você convive com uma pessoa má, ruim, que te faz mal, aí a história é outra. Não era o meu caso. Meu casamento era sólido, era bacana e nós dois estávamos bem, éramos felizes um com o outro, vivíamos em paz. Eu digo que se você, para você saber se uma pessoa te faz bem, se seu casamento é bom, é só você pensar se aquela pessoa te faz bem. Se você dorme e acorda em paz ao lado daquela pessoa. Se você passa o seu dia em paz. Se você está em paz e bem quando ele está perto ou quando ele está longe. Se isso aí você respondeu sim, aí seu casamento é legal. Agora, se você não tem paz, se você tem até medo dessa pessoa, minha amiga, corra léguas, se separe, procure uma boa advogada, procure uma estrutura, uma terapia, vá se curar, porque tem alguma coisa errada nessa sua carência, nessa sua necessidade. Aí você tem que buscar lá o que a gente fala da criança interior, o que, que aconteceu lá atrás na sua infância, que está fazendo você repetir esse erro agora. Seu pai, você está copiando aquele mesmo padrão que você viveu com seu pai, com sua mãe, isso aí é outra história que a gente tem que estudar. Mas não faça esse mal para você. Não era essa a minha família. A minha era uma boa família e eu realmente fui muito tola quando eu abri mão dela. Entenderam? Então, não cometam essa mesma tolice. Eu aguardo vocês no próximo capítulo. Uma beijoca e até a volta. Não se esqueçam de compartilhar, que eu tenho certeza que você tem um monte de amiga que quer ouvir o que eu falei aqui e todos os capítulos anteriores. Volte lá, vá assistir os capítulos anteriores e compartilhe também todos os capítulos, porque a única coisa que eu quero aqui é te fazer bem, é te ajudar a não repetir os mesmos erros que eu cometi lá atrás e que estragaram em muito a minha vida. Me entristeceram e estragaram em muito a minha vida e que faz parte um pouco desse deserto que eu disse já nos capítulos anteriores, que eu estou passando, que eu estou já começando a sair dele, mas ainda não saí. E uma boa parte disso é por conta desses erros, especialmente esse do meu casamento do passado. Mas tem outros erros também, não é só esse não. Não é só esse não. E eu estou dizendo com isso que ele foi santo, ele também errou, mas aí o problema é dele. Eu estou falando sobre o meu erro. O erro dele é problema dele, tá bom? A gente tem que se autorresponsabilizar pelo que a gente faz e não culpar o outro pelo que a gente faz. Porque sua vida tá assim, assado, ruim, aí você acha que é porque alguém fez isso ou aquilo com você. No meu caso aqui, eu não vou dizer que foi ele, que a culpa é dele. Não, não, não. Eu já passei esse período, tá? Eu já passei uma parte da minha vida estragada por conta dessa amargura que eu fiquei aí, achando que a culpa era dele. Mas negativo. Hoje eu já não penso mais assim. Hoje eu faço terapia, lógico, eu sou coach, eu sou mentora, estudo pra caramba, para me autoconhecer e me autorresponsabilizar. A culpada de tudo que acontece na minha vida é minha, a culpa é minha mesmo, tá bom? Então não entre nessa de culpar ninguém pelo que acontece com a sua vida. Vá se curar, vá se cuidar. Quando a gente se conhece, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. Combinado? Até o próximo capítulo. Beijo.